consegue tirar as suas dúvidas de maneira mais direta. Bom, como eu falei, está sendo gravado, então isso aqui tudo vai para o YouTube, fechou? Outras informações importantes. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, não abra o seu microfone, manda dúvida no chat. Eu vou sempre fazer o espaço para vocês. Vou perguntar se vocês têm alguma dúvida. E caso você já tenha alguma dúvida do assunto, já pode mandar ali no chat, que assim que for oportuno, eu vou responder. Como prometido, quero conversar com vocês hoje sobre desenvolvimento da marca, definição de conceito, definição de persona, entender o local que a sua marca encontra diante do mercado, esses pontos que geram diferenciação. E tudo isso, a maioria dos assuntos que eu trago aqui para vocês, eles são motivados pelo momento que eu estou vivendo na Midas. Então, eu trouxe uma aula falando sobre e-commerce quando a gente estava num momento de transição do site. Então, eu mergulhei no assunto, aprendi muito, tive contato com muita gente do setor, e aí eu trago meus aprendizados e recentes descobertas para vocês de maneira resumida. A estrutura dessa aula aqui ela é bem informal, eu basicamente falo o que dá na telha e meus principais aprendizados. As anotações e a organização do conteúdo fica por conta de vocês. E é basicamente isso. Então, o que eu queria contar para vocês era o seguinte: já vem um tempo que a gente está um pouco insatisfeito aqui com os produtos que a gente estava colocando para fora, a nossa comunicação no geral. E aí eu comecei a pensar sobre essa dicotomia que fica dividindo aí a mente do empreendedor, especialmente alguém que está na frente de uma marca, né? Que é performance versus branding. Quando você se preocupa muito com performance, seus esforços acabam se distanciando da marca, né, do branding, naturalmente, porque você está focado em vender, você está focado em dados, você está focado em analisar a performance do site, como a palavra já diz, a performance da marca no âmbito geral, seja nas mídias sociais, ou seja, nos pontos fixos também. Então a sua atenção acaba se voltando para o que a gente diz que esvazia o balde, enquanto que o branding ele vai encher o balde desses potenciais clientes. E depois de ter me preocupado com e-commerce, com essa transição, com o crescimento da marca que a gente passou nos últimos anos, a gente voltou a se debruçar nessa preocupação relacionada ao posicionamento da marca e onde a gente queria se colocar no mercado. Tá? Essa insatisfação veio muito da gente perceber que a gente tinha amadurecido enquanto pessoas que estão por trás da marca. Para quem não sabe, eu toco a Midas desde que eu tenho 18 anos, então vocês podem imaginar que hoje, com 24, quase 25, eu sou uma pessoa completamente diferente, bem como o nosso público que nos acompanha. Nesse processo, a gente percebeu novos movimentos de outras marcas, novas tendências do mercado, e a gente não estava se adaptando a isso. Quando a gente começou em 2018, a gente começou muito bem posicionado, em algumas coisas a gente foi relativamente à frente do tempo, outras coisas a gente nunca conseguiu ir atrás, né? Nunca conseguiu catch up, nunca conseguiu estar de fato na linha de tendências. A Midas não é uma marca com uma grande preocupação com o fashion, mas a gente se vê hoje mais alinhado nesse sentido, expandindo o nosso mix, e é basicamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Para quem não sabe, eu auxilio marcas num processo de mentoria / consultoria, semelhante ao que rola aqui, mas dando uma atenção mais privilegiada e pessoal. E nesse processo eu falo bastante sobre essa preocupação com a marca, especialmente para quem está começando, porque é difícil ter essa preocupação no início, né? É difícil você compreender quais são as preocupações que você deve ter para com a sua marca no sentido de desenvolvimento do branding dela, quais são as perguntas que você deveria fazer. Então eu já começo aqui a brincadeira fazendo uma excelentíssima recomendação para vocês do livro do meu queridíssimo André Carvalhal. O nome do livro é A Moda Imita a Vida. Eu sempre recomendo esse livro, foi o primeiro livro que eu li quando eu já estava trabalhando na Midas, quando as coisas estavam começando, e ele me deu um ótimo norte no sentido de, cara, posicionamento da marca num geral. Eu menciono esse livro em todo lugar que eu vou. Já tive o privilégio de palestrar e discutir sobre o livro com o André Carvalhal, numa palestra aqui na PUC do Rio de Janeiro, e ele basicamente vai abordar todas essas preocupações, assim. Então, se você está começando, ou está no início da sua jornada, ou está no meio do caminho dessa jornada, pouco importa, é um investimento que vale muito a pena. Ele tem 2 outros livros que dão sequência a esse conteúdo, eu não vou saber os nomes de cabeça, mas ele
é uma trilogia esses livros, mas na minha opinião, O A Moda Imita a Vida, apesar de ser bem antigo, está bem atualizado no sumário geral. Então, para fazer uma separação aqui mais formal, que eu gosto de fazer, para quem não sabe, o marketing ele é o estudo geral relacionado à venda, ao posicionamento de uma empresa no sentido de promoção, divulgação, publicidade. Ele é o grande universo. E o branding, a publicidade, o material de marca, o posicionamento no geral, a persona, tudo isso está dentro desse grande universo do marketing. E hoje a gente se debruça aqui nessa parte do branding. Então, mais especificamente, trazendo agora para o âmbito prático, para quem está na frente de uma marca de roupa, se você está começando, aqui vão algumas boas perguntas para você se fazer. Com quem eu quero falar? Tá? Eu vou responder todas essas perguntas para vocês. Sobre o que eu quero falar e como eu quero falar. Tá? É basicamente isso que você vai se preocupar. Então, cara, você pode responder essas perguntas na ordem que você quiser e vocês vão perceber ao longo da história aqui, conforme eu for falando, né? Não tem um roteiro, mas vocês vão perceber que cada uma dessas perguntas se degringola em diversas outras. Então a gente pode começar, por exemplo, com quem eu quero falar. É bem natural que nesse processo inicial, a sua persona, né? Que é esse indivíduo perfeito, para quem não sabe, a persona é uma abstração muito prática de você pega e desenha um indivíduo que simboliza o potencial cliente, o seu público-alvo de maneira perfeita. Para fazer uma analogia muito clara, é uma criatura que você desenha e você tem a crença que se você trombasse com ele na rua, você tem certeza que você conseguiria vender o seu produto. Via de regra, quando você está começando, quase que naturalmente essa persona vai aparecer contigo. Seja porque você está começando a marca para suprir um desejo que hoje você não encontra em outras marcas, seja porque naturalmente a sua direção criativa vai ser refletida na marca. Tá? Então, nesse exercício de desenho de persona, eu passei por isso quando a gente estava começando, e a gente desenhou esse indivíduo perfeito, e ele era muito parecido comigo, o que era razoável, porque eu ficava mais à frente dessa ponta quando a gente começou. Então, que tipo de perguntas você responde quando você está construindo essa persona? Você vai dar um nome para esse sujeito, e por que é importante dar um nome para ele? Porque depois você vai ter outras personas conforme a direção criativa da marca e o posicionamento da marca se expande. Tipo, hoje aqui na Midas a gente trabalha, via de regra, com 3 a 4 personas por desenvolvimento de coleção, e a gente encara essas personas de diferentes formas, mas certamente se a gente se debruçasse, a gente conseguiria encontrar e desenhar mais personas. Então, desenhando esse personagem, você vai dar um nome para ele, para você conseguir identificar ele posteriormente. Você vai definir uma idade dele. Diferentemente de quando você está definindo o público-alvo, você não vai falar, o meu público ele tem de 17 a 25 anos. Você vai falar, não, o Lucas ele tem 19 anos. E você vai tentar ser o mais específico possível e vocês vão entender por quê. Você vai se perguntar quais são os lugares que essa pessoa frequenta, qual é a música que esse cara frequenta, quais são as músicas que ele mais gosta, os artistas, os filmes, as séries, os livros, que tipo de marcas ele consome atualmente, qual é o desejo dele, quais são os medos dele, quais são os principais interesses dele, qual é a ocupação profissional dele, absolutamente tudo que engloba na vida desse cara. E por que é interessante você se aprofundar tanto nesse desenvolvimento? Primeiro que isso vai levantar questões importantes sobre o direcionamento da marca, então vamos supor que você tenha acabado de começar, ao fazer essas perguntas, ideias naturalmente vão surgir. Então, quando você estiver se perguntando quais são os espaços que esse sujeito frequenta, e por muitas vezes vão ser os espaços que você frequenta, você vai perceber que ali existem potenciais espaços para você criar e colaborar junto com a marca. Ali existem oportunidades. Por exemplo, se eu fosse citar uma das pessoas que a gente trabalha hoje aqui na Midas, é o que a gente chama do moleque normal. É o carioca clássico do Rio de Janeiro, ele não se preocupa muito com moda, tá longe de ser a preocupação dele, até porque ele é homem, e via de regra o homem não se preocupa com isso, ainda mais no contexto do Rio de Janeiro. Esse sujeito, ele frequenta 3 grandes casas aqui na zona sul do Rio de Janeiro, se ele tem entre 19 e 23 anos. É o Bosque Bar, o Parque Bar e o Aldeia. Todos esses espaços são espaços que a gente frequenta, a gente tem contato com o pessoal e a gente busca sempre estar fazendo inserções. Foi através desse conhecimento que a gente conseguiu se tornar mais popular aqui no Rio.
Hoje é bem provável que você vá em uma dessas casas qualquer sexta, sábado ou quinta-feira e não veja alguém vestindo Midas, porque a gente entendeu que essa persona ocupava esse espaço, tinha match com a marca, e isso só foi possível porque a gente fez o desenho dessa persona, porque a gente teve conhecimento sobre esse público. É algo que eu menciono tanto sobre o âmbito da performance, quando a gente está falando de tráfego pago e conseguir entender esses interesses, espaços que são frequentados, como também no sentido desse desenvolvimento da persona. Então é ideal que você consiga sinalizar quais são esses lugares, e você vai perceber que esses lugares vão te levar para as músicas que ele gosta, vão te levar para os artistas que ele gosta, vão te levar para as marcas que ele gosta. Se você está frequentando esses espaços e você acredita que essas pessoas são mais ou menos o tipo, começa a reparar quais são as marcas que elas estão vestindo na noite. Nesses espaços a gente normalmente vê gente usando Rai, a gente vê gente usando Tag9, que é bem comum aqui no Rio, mas para outros estados é bem mais fraco. Eu acho que nem tem Tag9 direito nos outros estados, mas aqui no Rio é muito forte. Então o cara usa Rai, Bolovo, Tag9, raramente você vê algum de Carnan, porque já é um ticket mais alto, para um cara um pouco mais velho, não é tão popular aqui no Rio como é em São Paulo, apesar deles originalmente serem do Rio, e aí através disso você vai pegando insights. Você vai começar a se ligar também nos artistas que esse cara gosta. Por quê? Porque eventualmente você vai querer vestir esses artistas, ou pelo menos artistas que sejam análogos a isso. E se você não consegue responder essa pergunta, você consegue olhar para os outros interesses e para a maneira como esse sujeito se comporta. Por exemplo, a gente já teve a oportunidade, já vestiu grandes nomes do trap, rap nacional. Mas diferentemente de como funcionou muito bem para a Rai nos anos de 2016 até 2018, e como funcionou muito bem para a SUF de 2019, 2021 e até agora, vestiu o pessoal da Recaide e tudo mais, para a gente não funciona. Porque apesar de serem figuras reconhecidas, apesar de serem figuras respeitadas e idolatradas pelo público masculino no geral e serem estourados, eles não conversam diretamente com a estética e o posicionamento da marca. O tom de fala desses caras é mal, cara fechada, cria, assim, esse estereótipo de rapper. E isso não tem a ver com o tom de fala da marca. E aí a gente pode entrar num outro tópico posteriormente, que existe a persona que é o cliente potencial ideal e existe a persona da marca. Se você fosse transformar a Midas num ser humano, como ele seria? Como ele se comportaria? Quais são os lugares que ele frequentaria? Ele seria um cara animado? Ele seria um cara extrovertido? Ele seria um cara introvertido? Ele seria divertido? Quais são os artistas que ele ouviria? Então hoje, quando a gente olha para o nosso público e para a persona principal, não faz sentido eu vestir um cara como os caras da Recaide. Talvez faça sentido eu vestir um cara do Bloco 7 como o Saim, que a Rai vestiu por muito tempo e ainda veste. Talvez seja mais alinhado. Mas hoje eu entendo que eu estou muito mais próximo, por exemplo, de DJs do House, do Tech House, como o Moshak, e eu estou próximo de caras de um boom bap mais poético, como o Iago próprio e o Rorosa, por exemplo. E às vezes a gente pode se aventurar em outros nichos. Não é porque esses artistas são de muito sucesso que eles definitivamente vão dar certo. A gente já vestiu o pessoal da Recaide, a gente já vestiu o Bin, a gente já vestiu o Orochi, a gente já vestiu o Cabelinho, e a gente não estourou por causa disso, porque eles não são símbolos importantes para o público que a gente atinge. E é uma dificuldade você vestir esses caras mesmo quando há oportunidade. Tipo, essa semana o Cabelinho tava louco por umas peças nossas. A gente vai mandar um kit para ele, mas a gente sabe que não é a cara dele. Não tem muito a ver. O cara é todo tatuado, usa batidão, tem uma pegada bem Rio de Janeiro, bem carioca, e não é exatamente isso que a gente comunica. Nosso negócio é mais bem-humorado. Outros assuntos que são importantes aí é entender quais são os gostos desse cara. Para além da música, para além dos artistas. Quais são os gostos dele no sentido de, cara, quais são os restaurantes que ele gosta de frequentar? Que tipo de comida ele gosta de comer? Ele é um cara que gasta dinheiro com comida? Quais são as séries que ele gosta? Quais são os filmes que ele gosta? Porque você consegue trazer todas essas referências para o dia a dia da marca. Para quem acompanha a gente há mais tempo, consegue identificar todos os filmes que a gente gosta, consegue identificar todas as séries que a gente gosta. A gente faz isso tanto de maneira literal, trazendo conteúdo desses filmes para a comunicação, como de maneira indireta, trazendo a ideia desses filmes para essa comunicação. A nossa persona é um cara que gosta de frequentar museu. A nossa persona é um cara que entende um pouco de filosofia, de mitologia grega. A nossa persona é um cara que gosta de ler um romance. E ele vai encontrar esse tipo de coisa para se identificar na nossa marca, certo? Então, o importante dessa história é: faça esse desenho o mais aprofundado possível e se questione sobre esse conhecimento. Uma vez essa persona girando e você tendo esse público definido e as coisas acontecendo, você constantemente vai revisitar esses tópicos. Você constantemente vai recriar essa persona. Porque os restaurantes que esse cara frequenta mudam, esse cara, a idade dele passa.
a sua persona vai se transformar por conta de tendências geracionais que ela é afetada. Então, eu, em 2018, gostava muito de consumir Supreme Palace. Eu comecei a Midas porque eu trabalhava com resell. Hoje, o moleque de 17, 18 anos, ele está muito mais alinhado, se ele for um moleque do hype, entre aspas, a consumir marcas nacionais. Cenário que era extremamente incomum em 2018 e 2019, certo? Então, entenda que essa persona, ela envelhece junto contigo e ela sofre os efeitos geracionais junto contigo. Ela também é afetada pela pandemia, ela também é afetada pelo TikTok, ela também é afetada pelas inovações no mundo da moda, pelo crescimento do streetwear e tudo mais. Então, isso é algo que você vai levando em consideração. O importante desse desenho é você conseguir fazer da maneira mais precisa possível e você não se prender nunca às coisas que você definiu. Você vai usar isso sempre como um norte. Assim como você traça missão, visão e valores, assim como você faz um planejamento estratégico e recorre a ele uma vez que você esteja precisando fazer um redesenho da marca, um novo planejamento, tomar uma decisão difícil, você vai recorrer a olhar para essa persona, uma vez que ela esteja validada, para o desenho de uma nova coleção, para o desenho de um novo produto. E aos poucos você vai percebendo a necessidade de criar outras personas. Vamos falar um pouco sobre esse desenho das novas personas. Como é que isso se deu para a gente? A gente percebeu que a gente estava vendendo para pessoas muito diferentes ao mesmo tempo. Isso pode ser um problema, porque quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Se você tenta fazer tudo, você não consegue, na verdade, fazer nada. É muito importante, eu dou essa dica bem incisivamente para os mentorados, que no início você encontre um nicho, que no início você consiga construir algo muito específico, que no início você seja conhecido por algo muito específico. Um excelente exemplo de quem faz isso é a marca Made Enlatados. Eles podem não ser revolucionários no sentido de moda, modelagem e tal, apesar de se prestarem a estar no mundo do fashion, mas eles definitivamente são revolucionários na comunicação que eles fazem. E eles, muito, muito, muito definitivamente, têm um nicho muito específico. Se você vê os vídeos e fotos dos eventos deles, você vai ver uma porrada de clone. E isso é muito forte. Por quê? Você cria essa comunidade muito forte, você cria uma identificação da marca, você cria uma associação universal da marca com aquele tipo de gente, com aquele movimento. E aí, uma vez que a marca passa a crescer, ela sempre carrega essa identidade. Ela sempre vai ter algo profundo por trás dela para identificar. Dá um exemplo de como você pode perceber isso. A Rai começou no Espírito Santo, mas quando ela chega aqui no Rio, para a maior parte do pessoal que consumiu ou consome Rai e é da minha idade mais ou menos, provavelmente conheceu através dos artistas do rap nacional que estavam em alta naquela época. Que era o Saim, o BK, o D2 sempre está em alta, né? O pessoal do Bloco 7 no geral, e eles investiram nesses artistas que, conscientemente ou não, afetaram muito o Rio de Janeiro e foi um passo importantíssimo para a marca se popularizar aqui. Então, o imaginário da Rai aqui no Rio de Janeiro, pelo menos para pessoas da minha geração curta, né, quem tem entre 23 e 25 anos, é muito associado ao rap, é muito associado a esse momento, é muito associado a esse período que a gente viveu aqui no Rio, tá? Então, essa é uma imagem que ficou para mim. Enquanto que, por outro lado, o cara que conheceu a Rai por São Paulo passou a ver a Rai como, por exemplo, a Supreme brasileira, que foi a primeira marca que começou a ser amplamente comercializada, revendida e viver esse hype. E o cara de São Paulo é muito mais antenado e presente no mundo da moda do que o do Rio de Janeiro. Então, todas essas imagens vão gerando novas personas e vão gerando a necessidade de novas personas. Então, quando a gente estava aqui na Midas desde o início, a gente tinha esse Lucas aí, que eu comentei com vocês, que era a persona ideal. Mas conforme o tempo foi passando, a gente foi percebendo que a gente estava vendendo cada vez mais para São Paulo e menos para o Rio. Isso é um problema, porque é muito vantajoso logisticamente, e se tratando de eficiência e otimização de processos, a gente vender para o Rio de Janeiro. E outra, a gente é uma das poucas marcas de streetwear aqui no Rio. Basicamente, você tem a Tug9, que, querendo ou não está na mesma brincadeira que a gente, a Class, a Welcome, a Carnan, a Rai, enfim, não é o mesmo jogo, né? Existe a Tug9, a gente compartilha espaços, compartilha clientes, mas eles definitivamente não estão no mesmo jogo que a gente, e a gente não está no mesmo que o deles. E agora, mais recentemente, de coisa de 2, 3 anos para cá, me falha a memória, teve a Welcome. Então seria uma oportunidade muito desperdiçada a gente não se aprofundar sobre essa pessoa aqui do Rio de Janeiro e não tentar explorar mais esse mercado. Então a gente começou a se fazer perguntas sobre esse cara do Rio de Janeiro.
E todas as perguntas que a gente já tinha feito pro Lucas, mas sendo mais pé no chão e mirando justamente nesse moleque médio. E aí eu comecei a me fazer perguntas, cara, quais são os lugares que ele frequenta? E aí são aquelas casas que eu mencionei anteriormente. Quais são os restaurantes que ele frequenta? Aonde que esse moleque normal que eu tô mirando estuda? Onde é que o ideal estuda? Cara, provavelmente ele estuda na PUC, que é um meio do caminho. É um cara que tem mais dinheiro, mas ao mesmo tempo ele não é completamente descolado da realidade, como de outras faculdades que você pode encontrar aqui no Rio. Você não precisa ser rico trilhardário para estudar na PUC, como em outras faculdades. Ele frequenta espaços que não são necessariamente democráticos, mas ele também não é descolado da realidade, como, por exemplo, alunos da Escola Britânica, ou Corcovado, ou as escolas de Eleva, que são muito caras, sabe? Então a gente começa a se debruçar sobre esse cara, e eu vou entendendo, cara, esse cara ele tá consumindo Rai, ele tá consumindo, às vezes, muito raramente Bolov, ele ainda consome muito Tag 9. Ele compra uma camisa para ir no festival, num show de rap, e ele tem sempre uma bermuda preta, uma calça preta e uma calça jeans, e ele tá sempre com Nike no pé, um G-Shock no pulso e uma correntinha de ouro. Então, olha a quantidade de coisas que eu já sei sobre esse cara, os lugares que ele frequenta, as marcas que ele consome, o jeito que ele se veste, quais são as preocupações dele, o lugar que ele estuda, as ocupações dele no dia a dia. E aí a gente vai começando a ocupar esses espaços. E a gente encontrou o mais sucesso possível atacando através dos eventos. Então, se o cara vai para a Night e ele começa a ver muita gente vestindo aquela marca, ele passa a perceber que aquela marca é reconhecida e ele quer entender por quê. Se a gente passa a ocupar espaços como de faculdades que caem nesse perfil semelhante aí da PUC, que tem um ticket semelhante, né, de classe social semelhante ao que a gente está buscando, eu começo a chamar a atenção desse cara. Então eu vou ocupar espaços como a SPM, eu vou ocupar espaços como a PUC, eu vou ocupar espaços, por muitas vezes, como a GV, eu vou ocupar espaços como a UFRJ, eu vou estar presente nessas festas, eu vou dar palestra nessas faculdades, eu vou investir na atlética dessas faculdades, e eu vou começar a permear a vida desse indivíduo de forma que, sem ser por um anúncio do celular, eu vou começar a gerar uma sensação de que está todo mundo falando da marca. Eu vou começar a despertar interesse da marca por parte desse sujeito. Isso aí eu estou trazendo todo o conhecimento que a gente adquiriu através da persona, baseado em observação, e o nosso estudo, e o nosso pitaco, e a nossa carteada, para o mundo real, para eu testar isso. E ao longo de 2 anos a gente foi atingindo cada vez mais esse público normal. A gente começa a encontrar sucesso observando justamente esses espaços onde a gente atacou. Observando que, cara, eu tô vendo cada vez mais gente de Midas no bosque, no parque, no aldeia. Eu tô vendo cada vez mais gente de Midas em ambientes que antes a gente não conseguia penetrar. Ano passado a gente foi num show do Lennon. O Lennon é bem clássico aqui do Rio. Tipo, outro cara que a gente vestiu e não teve efeito nenhum pra gente. Tá? A gente foi num show dele, tinha show dele e do Felipe Ret. Eu entrei lá sabendo, eu vou ver uma caralhada de gente Raia, eu vou ver uma caralhada de gente da Tag 9. Para minha surpresa, eu vi uma caralhada de gente de Midas também. Tinha mais gente naquela noite de Midas, inclusive, do que de Rai. De Tag 9 ganha de lavada, porque tanto o Ret como o Lennon são muito associados a essas marcas no sentido de persona. Eles são personas que vestiriam essa marca. Apesar de eles serem grandes artistas e vestirem só grife de luxo, eles são pessoas que, tipo assim, eles parecem um moleque normal do Rio de Janeiro. Eles têm o mesmo cor de cabelo, eles se vestem de maneira bem semelhante, eles falam de maneira semelhante com o moleque normal do Rio, e eles comunicam muito bem esse tipo de marca. Assim como a Kenner é uma marca muito querida aqui no Rio de Janeiro. O que a gente vestiu o Lennon, inclusive, foi para uma campanha da Kenner que ele tinha acabado de lançar. O look inteiro que ele está usando na campanha é nosso. Mas isso não é mencionado porque o nosso público ainda não era tão próximo dele. Tá? Então, falei aqui um pouquinho. Só um breve momento aqui, meus queridos, para eu ver um negócio aqui. Cara, o Matheus fez uma pergunta aqui, basicamente tentando entender quanto que a gente pega de informação de fora e quanto que a gente assume determinadas hipóteses. E ele pergunta qual a filosofia por trás de recriar outra pessoa, no tipo de quanto em quanto tempo. Provavelmente o Matheus é novo aqui, mas para quem vê o conteúdo há tempo, sabe que eu não respondo esse tipo de pergunta do jeito que você quer responder. Primeiro, porque não tem, né? Não tem resposta certa. Quando você se vê fazendo uma pergunta desse tipo, tipo, de enquanto em quanto tempo eu faço isso? Qual é o momento perfeito para eu lançar? Quanto tempo eu espero para fazer outra coleção? Brother, não existe resposta certa para esse tipo de pergunta.
Tipo, não existe uma fórmula mágica. Não existe essa parada, tipo, eu, a Karnan, a Rai e a Welcome, a gente descobriu o dia da semana perfeito para fazer lançamento, a gente descobriu o espaço perfeito do lançamento e por isso a gente tem sucesso. Não é por aí. Assim como tudo isso que eu estou falando para você, você vai olhar para o seu público, você vai olhar para o que você tem de informação. Quando você está no início, por que é natural você olhar para você como persona? Um, porque você vai refletir os seus medos, desejos e interesses nessa persona e na sua direção criativa da marca. E dois, porque você não tem informação nenhuma sobre esse público. Você vai colocar produto na rua, assumindo que aquele desenho que você fez faz algum sentido, olhando para esse público que você teoricamente estava mirando. Mas se você não fez um bom trabalho nesse sentido, ou se você se surpreende com como a marca é recebida, quais são os espaços que ela penetra, você acaba atingindo outro público. E aí você adapta. Como eu estava explicando anteriormente, de quanto em quanto tempo você cria uma nova persona, de quanto em quanto tempo você se adapta. Quando você sentir que houver necessidade. Quando você sentir que aquela persona está sendo não é ineficiente a palavra, ela se tornou obsoleta. Tipo, a persona que eu tinha em 2018, ela é totalmente obsoleta hoje. Alguns espaços que ele frequentava não existem mais, algumas marcas que ele frequentava não estão mais no imaginário ou na realidade do brasileiro que consome streetwear, e por outros motivos. Como eu falei, a gente passou a acessar outros espaços, a gente passou a ter a necessidade de atingir outros públicos. Se eu não me comunico de acordo com esses outros públicos que eu estou buscando atingir, eu vou ficar sempre naquela mesma persona e não vou conseguir tornar a marca mais democrática, não no sentido social da coisa, mas no sentido tipo, cara, hoje a Karnan é uma marca que consegue vender para diversos públicos. A Karnan consegue vender para um moleque do hype do streetwear determinados produtos, ela consegue vender para um moleque mais velho, ela consegue vender para um brother que está com coisa de 34, 35 anos, ela consegue vender para um cara que quer vestir coisas mais básicas, mas de qualidade. Ela consegue vender para um cara do mercado financeiro, para um cara que trabalha em startup, para um moleque que está na faculdade. Isso só é possível porque o mix de produtos se expande, a comunicação da marca se expande e o posicionamento da marca se expande de tal forma a atender esses possíveis novos públicos, tá? Deixa eu tornar isso bem prático para vocês. Se vocês entrarem aqui no site da Midas, e vocês podem começar a fazer esses exercícios, tanto para julgar o material de vocês, quanto para de outras marcas. Esse mix aqui foi da nossa última coleção, tá? É muito fácil para quem conhece o nosso público e para quem entende de posicionamento de marca, entender o que a gente quer com cada uma dessas peças, tá? Para quem sabe como é que funciona o Rio de Janeiro e como o moleque carioca se veste, é muito fácil de cravar que essas três peças aqui que estão fazendo um L são as peças mais vendidas no Rio de Janeiro. Eu arrisco dizer que mais da metade do estoque dessa camiseta preta aqui foi vendida para carioca, obrigado? Enquanto que uma peça como essa aqui vai para um moleque um pouco mais sofisticado que provavelmente está em São Paulo, tá? E essa peça aqui é uma peça mais de posicionamento de marca, é uma peça mais básica, uma peça que eu vou provavelmente conseguir vender para um público mais velho ou para um cara muito apaixonado pela marca. Para um público mais velho, por um lado, porque via de regra você vai amadurecendo, você cansa de usar estampa na camiseta, você não se sente mais confortável usando estampa na camiseta, e dois, para o cara muito apaixonado pela marca, porque é uma camiseta que basicamente defende o que a marca acredita e tem basicamente só logo, você não está comprando pela estampa, você está comprando pela marca. Essas camisetas aqui, elas trazem símbolos que são muito populares no imaginário desse moleque normal, dessa persona do moleque normal. E é o que a gente comentou sobre entender os interesses, desejos, gostos e os lugares que esse cara frequenta. No Rio de Janeiro é extremamente comum em músicas e nos lugares. Cara, você tem entre 17 e 23 anos no Rio, você está começando a ganhar dinheiro. Brother, em algum momento você vai gastar um dinheiro completamente desnecessário bebendo uísque simplesmente porque te falaram que é legal. Faz parte da cultura do moleque cria carioca, de certa forma. Os anjinhos são símbolos que sempre dão certo. Essa brincadeira de os anjos bebendo e fumando, tipo, isso é algo tipo batido pra caralho, mas que muito funciona, tá ligado? Funciona pra caralho. Isso tá no imaginário desse moleque. Esse moleque ele é mais imaturo. Esse moleque ele recorre a símbolos muito óbvios do heterotop carioca, tá ligado? Então, a gente começa a se preocupar com isso e isso vai ser refletido no desenvolvimento dos produtos. Enquanto que outras peças vão apresentar mais maturidade, vão apresentar símbolos muito clássicos da marca, tipo essa peça aqui sempre fez sucesso, é uma fórmula de sucesso aqui pra gente, tipo, frase na frente, uma estampa muito maneira atrás, trazendo uma ideia maneira nesse tipo de ilustração que a gente sempre produz por aqui.
E aos poucos a gente vai introduzindo símbolos que começam a fazer mais sentido para a marca. Eu tenho uma preocupação também, quando eu vou apresentar esses produtos, com o modelo que está vestindo e como ele vai se comportar. Tipo, essa camiseta aqui do Whisky, o momento que a gente apresenta ela no ensaio, ele fica muito mais despojado, ele adota uma postura muito mais de homem, macho, cria e hétero, do que em outro momento que ele está vestindo, por exemplo, esse moletom aqui, que é um look que o moleque normal carioca nunca vestiria. Eu sei que eu não vou vender isso aqui pro cara que tá frequentando o bosque e descer no combo. E eu não ligo, velho. Porque esse produto não é para ele. Primeiro que ele não vai comprar um suéter, segundo que ele não vai usar com essa gola por baixo, segundo que ele não vai posar para foto assim, ele é inseguro demais para isso. Ele não gosta desses símbolos, ele não se identifica com esses símbolos. Por outro lado, ele se identifica com esses símbolos aqui. Ele se identifica com a cerveja, ele se identifica com o happy hour, ele se identifica com a bagunça, ele se identifica com essa postura de ser descolado, de ser cria, sabe? Então, essas são outras preocupações que a gente tem. E tudo isso eu só consigo fazer porque eu entendo sobre o meu público e eu parti sobre determinados pretextos. Então, para responder isso tudo, por exemplo, para esse do Rio de Janeiro, eu parti de uma persona que já existia e comecei a me comunicar com ela. Enquanto que inicialmente eu defini uma persona baseada nos meus gostos e nos meus achismos e tentei me comunicar com ela. E aos poucos ela foi se adaptando, tá? Baseado nos meus erros e nos meus acertos. Se eu estou falando para vocês, eu quero passar a vender para a menina da Zona Sul Carioca, eu vou fazer esse mesmo exercício. Tipo, a gente vai começar a oferecer feminino a partir de dezembro. A gente fez um primeiro aceno nessa coleção agora. Colocamos uma modelo feminina bem a cara que a gente queria, bem semelhante à menina que a gente está buscando vender para. Em outubro a gente vai fazer isso novamente, ela vai ter mais presença no ensaio. E aí em dezembro eu lanço esses produtos, uma vez que eu começo a chamar a atenção desse público feminino. Foi mais ou menos o que a gente fez com o público normal, ou com o público que eu chamo de moleque normal do Rio de Janeiro. Eu comecei a fazer o meu modelo se comportar de uma maneira diferente, eu comecei a trazer estampas de uma maneira diferente, eu comecei a olhar para as marcas que esse sujeito olha, eu comecei a olhar para os artistas que esse sujeito olha, eu comecei a me preocupar com os gostos, interesses, medos e espaços que ele frequenta, para assim eu conseguir atender ele. Isso é uma peça que a gente não faria no passado, mas a gente passou a fazer para atender esse sujeito, e foi a peça mais vendida dessa coleção, certo? Entendido? A Isadora Policene perguntou: tem alguma estratégia por trás da ordem da disposição dos produtos? A gente vai adaptando conforme quais produtos estão mostrando mais interesse para os clientes. Existem algumas teorias aqui que você pode aplicar, Isadora. Você pode fazer algo como, por exemplo, o pessoal faz em duty free no aeroporto, que você bota todos os seus produtos de tal maneira que o cara seja obrigado a passar por eles. Eu já fiz isso, tá? Então, tipo, cara, eu sei que o meu carro-chefe são camisetas. Quando o cara entrar no meu site, ele vai descer procurando por camiseta. E moletom eu tenho mais dificuldade de vender. Então eu vou colocar os meus moletons primeiro, porque se o cara quiser chegar nas camisetas, quando ele estiver vendo a página do meu drop, ele vai ser obrigado a passar pelo moletom e nessa crença de que ele se interessará por esses produtos uma vez que fique na tela deles. Ou então você pode ir para um caminho totalmente contrário de performance e tentar incentivar e facilitar a compra ao máximo. Brother, eu sei que a minha peça com maior potencial nessa coleção, vamos supor, seja essa do whisky. Portanto, ela vai ser a primeira que eu vou mostrar, porque ela teve um feedback muito bom da comunidade, ela gerou mais engajamento, foi a peça mais pedida, e eu quero tornar a experiência do usuário mais fluida possível. Como muito no marketing, como muito no tráfego, como muito na performance, isso vai ser teste. E vai ser muito difícil de você dizer o que está dando mais certo ou não, porque existe um conceito chamado incrementabilidade, que é você ter a capacidade nessas análises, nesses testes que você vai rodar, de você medir e isolar essas variáveis. Então, tipo assim, cara, você passou a vender mais essa camiseta porque você ofertou ela em primeiro ou porque você fez uma outra modificação no site que fez com que ela tivesse um frete grátis? Você passou a vender mais essa camiseta simplesmente porque ela era um produto mais forte ou porque ela estava em primeiro lugar. E aí você tem mecanismos para testar esse tipo de coisa. Como, por exemplo, você fazer um teste AB. Então, para 50% dos usuários, você vai mostrar uma página com uma determinada disposição de produtos e para outra porcentagem dos usuários, você vai mostrar outra disposição. Passado determinado período, você consegue dizer, olha, essa página aqui de fato está gerando mais vendas para a peça do uísque, ou não, a gente não percebeu nenhuma diferença considerável. Esse tipo de preocupação, sendo bem sincero,
fica atrás na nossa lista de prioridades. Hoje a gente toma um cuidado com isso, a gente faz a redisposição dos produtos, especialmente olhando para quais produtos estão sendo mais vendidos. Então, depois de 2 semanas observando como é que está a performance dos produtos no tráfego, no tráfego pago, no tráfego orgânico, a menção de determinados produtos no Google, quais produtos estão sendo mais pesquisados, a gente vai tornar o acesso deles mais fácil ou mais difícil. Se eu sei que eu tenho uma peça que viralizou no TikTok, e por causa de um vídeo de um influenciador que ele fez, eu vou me virar para colocar um banner e um grande destaque para essa peça, porque eu sei que eu estou recebendo um grande volume de tráfego de pessoas interessadas nessa peça e, portanto, eu quero facilitar o acesso dessas pessoas que já estão vindo com esse interesse para o site, sabe? Tipo, cara, viralizou um vídeo de um brother falando sobre o seu suéter. Aquilo ali furou a bolha e atingiu novos clientes. Cara, você precisa facilitar ao máximo o acesso desse cara, porque ele não está entrando pronto para comprar, ele está entrando para ver aquele suéter com mais detalhes. Então você não quer tornar a experiência desse cara mais lenta, mais demorada, mais difícil. Você quer levar ele para o lugar que despertou o interesse dele, na crença de o seu produto é bom o suficiente para despertar o interesse dele, portanto, ele passar tempo no site e se interessar por outros produtos. O Matheus perguntou: é, a decisão de chegar na pessoa tal, nessa pessoa, é uma decisão estética da direção criativa, ou de algo de mercado, ou dos dois? Cara, eu diria que é uma combinação dos dois. Tipo, por exemplo, aqui no Rio, como eu mencionei para vocês, existem diversos motivos relacionados à eficiência que fazem a gente querer o público do Rio. Mas existem motivos estratégicos também no questão de posicionamento de mercado. Eu tenho menos competição aqui. É um público que está mais cru. Eu posso me tornar a marca que educa esse cara no streetwear. Porque o cara que consome raia aqui no Rio, por muitas vezes, ele não consome streetwear de verdade. Ele conhece Rai, porque Rai furou a bolha. Rai já atinge a massa hoje em dia. Se tornou uma marca de desejo para pessoas que estão completamente fora do mundo da moda, do streetwear, do skatewear, do surfwear, de tudo. Pessoas aleatórias usam Rai, pessoas que não têm a ver com o meio usam Rai. Enquanto que, cara, se você consome Midas, se você consome Welcome, se você consome Carnan, se você consome Pace, PE, Class, Med, Quadro, essas marcas, muito provavelmente você é do meio do streetwear, muito provavelmente você frequenta esses espaços, muito provavelmente você bebe das mesmas fontes que essas marcas bebem. Não é algo lógico, não é algo de fácil acesso, entre muitas aspas. Você precisa ir numa loja especializada para isso. Para você comprar Rai, para você comprar Tag 9, você vai numa loja de shopping X aqui no Rio e você compra. Você não precisa fazer parte daquela comunidade de nenhuma forma. Você não precisa acompanhar canais de moda do streetwear. Então, são elementos nesse sentido. Eu quero atingir o pessoal do Rio porque eu consigo providenciar um frete muito rápido, um frete muito barato. Eu consigo estar presente com muita frequência em eventos aqui de maneira bem menos custosa do que seria em São Paulo e bem mais fácil também. Então, existe o âmbito de posicionamento da marca. Tá? A Carnan poderia ter escolhido abraçar esse moleque normal aqui do Rio de Janeiro. Eles optaram para ir para São Paulo e investir 100% nesse público mais sofisticado, nessa galera que tem um ticket mais alto, em uma outra pegada. Show de bola. Não tem errado, não tem certo. Tá ligado? É uma questão de direção criativa. Eu não tenho problema de atender esse público. Eu acredito que esse público tem um potencial exponencial aqui no Rio de Janeiro. Eu acho mais realista. E outra, mais próximo da minha realidade. Os médicos da Carnan, eles têm mais experiência, têm um contexto mais da moda, têm outros contatos e a marca sempre teve essa postura. Fazia muito mais sentido para eles dar um passo nessa direção do que dar um passo para outra direção. Existe uma questão de facilidade mesmo. Tipo, é mais fácil para mim acessar esses espaços, certamente, do que é para os moleques da Carnan. Porque eles têm que educar muito mais o público do moleque normal do que eu teria. E eu teria que educar muito mais o público do moleque mais sofisticado, mais preocupado com moda, para ele consumir a minha marca. Então, são coisas que naturalmente vão acontecendo. Você pode ter um estalo um belo dia e querer mudar completamente a direção da tua marca, mas você não vai poder. Tinha um tempo já que eu não gostava mais das coisas que a gente estava fazendo, mas estava dando certo. E eu não podia fazer uma guinada do dia para a noite. A gente foi fazendo aos poucos um processo de transformação da marca, que era um pouco do que eu queria contar para vocês e provavelmente vou aproveitar esse tempo final. Como eu comentei anteriormente, né, no início da aula, eu cresci e a marca também.
Eu envelheci e a marca também. E o público também. A gente tem clientes que acompanham a gente desde 2018. Esse cara estava entrando na faculdade, estava no seu primeiro ano de faculdade, estava frequentando uma chopada, o Baixo Botafogo, indo para bar. Ele consumia High, Class e Sufgang. Nesse meio tempo, você teve mais duas gerações aí do streetwear, que a gente pode colocar. Tipo, cara, se a High, a PA e a Pace foram a primeira geração, a gente, a Suf, a Carnan, a, a Class foram a segunda, e, pô, agora na terceira a gente tem Quadro, tem Mad, tem Welcome, tem a Leordre do Caleb, tem a Coroa do Lucas. Você entende o que eu quero dizer? Muitos movimentos passaram e a gente precisou se adaptar a isso. E a gente ficou estagnado um certo tempo. A gente estava fazendo mais ou menos a mesma coisa, o nosso público não estava amadurecendo, a nossa comunicação não estava amadurecendo. A gente evoluiu muito no sentido de performance, a gente atingiu uma escala que a gente nunca imaginou. O nosso time é maneiro, a gente chegou a ter mais 70 pontos espalhados pelo país, mas a marca não estava evoluindo. E isso prejudica a imagem da marca. Então, cara, a gente aproveitou a nossa insatisfação e o momento que a gente percebeu, cara, o público agora está percebendo. Porque, cara, se eu tivesse feito isso ano passado, teria sido um tiro no pé. A gente cresceu muito no passado, a gente vendeu muito bem no ano passado. Não tinha por que eu fazer esse reposicionamento. Apesar dessas ideias já estarem na minha cabeça, apesar do meu gosto já ter mudado. Então, esse ano a gente começou a novamente se debruçar em cima disso. E aí eu comecei a me fazer todas essas perguntas novamente. Eu comecei a olhar para as marcas que eu gostava agora. Eu comecei a olhar para a modelagem que eu gostava agora, para a cartela de cores que eu estava gostando agora. E aí, de pouquinho em pouquinho, a gente foi mudando. A gente trocou de site e fez um rebranding de leve. O nosso logo mudou muito pouco. As nossas fontes que a gente usa mudaram sutilmente. As aplicações de logos variados que a gente passou a adotar mudaram também. As ilustrações começaram a amadurecer, mas sempre mantendo um pé nas essências da marca, aquele nicho que a gente criou. A gente sempre manteve o contato próximo com o público, a gente sempre manteve uma comunidade muito próxima, a gente sempre me manteve como uma figura de líder dentro dessa comunidade, a gente sempre manteve contar histórias e deixar um legado como uma prioridade na comunicação e no tom de fala da marca. Mas hoje a gente começa a se preocupar com modelagem, atingir um público um pouco mais sofisticado, aumentar o ticket das peças e ocupar espaços que antes a gente não ocupava e rejeitava, vestir artistas que antes a gente não se preocupava. Entende o que eu quero dizer? E aí, como é que a gente fez esse estudo? A gente foi olhar para tudo que a gente gostava. A gente foi olhar para o que as marcas que a gente gostava estavam fazendo. A gente foi olhar para o que a gente estava sentindo desconforto com a peça. É a malha, é a modelagem, é a gola, é o material que a gente está usando na calça, é a falta de mix, a gente não tem produtos o suficiente, a gente está focando somente em camisetas, a gente não encontra uma qualidade muito legal nos nossos shorts, a gente virou uma marca só de camisetas, a gente não está fazendo um styling legal e, portanto, não comunica a marca através dos modelos, através dos ensaios, a gente está focando demais em performance, a gente está focando demais na comunidade, a gente está deixando de avançar com a marca. E aí, cara, começa isso tudo. Eu vou mapear criadores que eu acho que se identificam com esse novo movimento da marca, tanto para eu observar eles como referências e como definidores de tendências e como sintomas de tendências. Se você vê muitos criadores falando do mesmo assunto, isso é um sintoma de que tem uma tendência em curso. Se você vê muitas marcas produzindo determinados produtos, são sintomas de uma tendência em curso. E você vai tentando prever essas tendências, se antecipar essas tendências. Então, eu fui para Nova York agora, fiz uma pesquisa. Lá está verão. Tudo que acontece no verão de lá vai ser refletido aqui. As meninas estão se vestindo de determinadas formas nos bairros descolados de Nova York. Esses bairros descolados, essas meninas, esses criadores de conteúdo, essas marcas, elas são referências fortes para marcas daqui. Elas são referências fortes para os criadores e influenciadores daqui. E, portanto, terão sua opinião reverberando pelo pessoal que está da linha para baixo, que a gente tem o verão chegando agora no final do segundo semestre. Então a gente começa a observar essas coisas. Eu vou começar a olhar para onde eu acho que essa nova persona está frequentando. Talvez ele não esteja indo mais para o bosque, para a aldeia e para o parque. Talvez ele esteja amadurecendo um pouco e ele prefere pegar um avião e ir para São Paulo, pegar um ônibus e ir para São Paulo e pegar um house de vez em quando. Talvez ele tenha parado completamente de ir para festa, ele quase não usa droga mais, ele bebe menos, ele vai para academia, ele corre, ele faz uma natação, ele gosta de andar de bike, ele gosta de jogar xadrez, ele passa mais tempo em casa, ele está investindo uma grana num videogame, tá? Começa a pensar sobre isso. É o que a gente está fazendo.
Começa a olhar todo o movimento que a gente está fazendo. Olha criticamente para o meu feed de fevereiro até agora. Especialmente agora que a gente vai lançar essa nova coleção. Não é coincidência que o nome da coleção se chama Midas Adulto. Via de regra, as coleções da Midas, para quem acompanha há muito tempo, sabem que é o momento que eu estou passando. Isso já foi mais explícito, menos explícito, mais comunicado, menos comunicado. Tá? Mas isso é muito explícito agora. Tipo, o ensaio da marca foi feito aqui no nosso apartamento. Aquele ali, o Guido, foi ele que fundou a marca comigo. Hoje ele não trabalha mais com a gente como sócio, mas ele faz o audiovisual e tudo mais. Eu moro com ele e com o meu outro sócio. A gente está vivendo esse momento. Esses exemplos que eu citei para vocês é porque eu estou fazendo natação, o Guido está saindo cada vez menos, o Cirino está gostando de frequentar outros espaços. Então a gente começa a perceber isso. E eu percebo isso olhando para os meus amigos também. Eu tenho amigos que se mudaram para São Paulo. Eu tenho amigos que não pegam mais night no Rio. Eles preferem gastar mais dinheiro, pegar 2 nights por mês em São Paulo, 1 night por mês em São Paulo, gasta uma bolada, vai para um house mais sofisticado, frequenta outros espaços. Então a gente começa a perceber essas modificações. Assim como eu começo a olhar e ver que essa onda de camiseta oversize e de grandona passou. E uma modelagem mais boxe está mais atraente. Mas eu também sei que eu não posso forçar esse produto naquele moleque normal que a gente conversou, porque ele ainda é muito representativo para o meu público. E eu tenho esse moleque trabalhando na minha marca. O meu braço direito no marketing na minha marca é um moleque clássico do Rio de Janeiro. A peça que vai ser mais vendida nessa coleção é uma peça boxe. Ele amou a camiseta, ele vestiu, ele odiou, ele falou que ele não ia usar nem fudendo. Porque é uma peça boxe. É uma peça para um moleque que está um pouco mais preocupado com moda. É uma peça para um moleque que não fica inseguro de levantar o braço e a barriga dele aparecer. É um moleque que entende sobre proporção e silhueta. Não é um moleque normal do Rio de Janeiro. Esse moleque normal do Rio de Janeiro, se ele comprar essa camiseta, ele vai devolver, brother. Se ele não devolver, ele vai trocar para comprar 2, 3 tamanhos maiores e ficar do jeito que ele acha que tem que ficar. Por isso que eu não estou fazendo isso de uma vez só. Em junho, a gente lançou uma coleção mais madura. Você consegue ver uma diferença nítida na direção de arte, na preocupação com o styling dos modelos. A gente trocou um dos modelos. A gente passou a ter outra iluminação nos ensaios. A gente mudou o formato dos vídeos. A gente mudou o tom de fala. Mas não foi tudo de uma vez. Foi um aceno. Aí depois a gente fez a collab com a Sopro, que foi mais maneiro. A gente ocupou um espaço que é mais maduro, que é a Backyard lá em São Paulo. A gente fez uma apresentação mantendo essências da marca. A gente continua sendo divertido, a gente continua gostando de festa, a gente continua sendo próximo do público. Mas tudo isso num tom muito mais maduro. Isso vai refletir na maneira como eu interajo com o público enquanto líder da comunidade, vai interagir enquanto eu apresento o meu produto, vai interagir na maneira como eu escrevo no meu Instagram pessoal, vai dizer respeito a como a Mida se porta respondendo DM, comentário, como a gente aparece em TikTok. E agora a gente tem mais um movimento nessa direção. E até dezembro a gente vai ter um reposicionamento completo. Então, se você começar a comparar esse movimento que vocês estão vendo nos últimos meses com o que a gente fazia no início do ano, cara, você vai ver um amadurecimento gigantesco. O ensaio que a gente fez em fevereiro, se a gente fosse fazer agora, seria feito de uma maneira completamente diferente. O Gabriel perguntou quantos anos eu tenho. Eu tenho 24 anos. Faço 25 em fevereiro, eu sou de 2000. Então, tudo isso está fazendo parte do nosso movimento. Como é que você pode fazer isso para sua marca? Siga o que eu acabei de falar. Veja essa aula de novo e comece a olhar todas essas coisas que eu mencionei nas marcas que você acompanha. Tem marcas que são mais abertas em relação a isso. Tem marcas que são mais fechadas em relação a isso. Fica aí a recomendação que eu sempre faço. Sigam a Carol Mauro no Instagram. Ela é dona da Macai Bikini. Da Macai, que é o nome da marca. Carol Mauro. Sigam ela. O conteúdo que ela posta no TikTok é incrível para quem é dono de marca, para quem tem um business no geral. Ela é maravilhosa, vira e mexe a gente se encontra, eu aprendi muito com ela. Essa preocupação com o público, persona e o estudo da marca, foi ela que me trouxe, ela me deu muito dessas visões, então recomendo que vocês acompanhem o conteúdo dela, recomendo que vocês vejam esse livro do Carvalhal. E principal dever de casa para a gente fechar aqui o encontro, que eu já estou exausto, morto, assista novamente essa aula, ou então agora que você terminou, comece a olhar criticamente para todos esses pontos que eu levantei, olhando para a sua marca e para marcas que você gosta. Cara, comece a tentar olhar, descobrir quem é a persona da Barra Crew. Quais são as pessoas que você acha que a Barra Crew atende? Quais são as pessoas que você acha que a Class atende? E comece a entender como que isso reflete no conteúdo. Cara, a Carol tem essa marca de biquíni. Cara, ela abriu uma loja no Shopping Leblon. Por que ela abriu no Shopping Leblon? Porque é próximo da PUC. Porque o Shopping Leblon tem lojas, academias e cafés que a persona perfeita dela frequenta. Porque aquilo ali está muito bem localizado para a persona que ela já sabe que é o cliente dela.
Por que ela posta 2, 3 vezes por semana sobre a rotina dela? Porque essa menina sonha em ser que nem ela. Aquilo que a gente conversou sobre sonhos, interesses, medos e desejos. Muitos dos nossos seguidores, eles se interessam por ter uma marca. Não é à toa que eu invisto tempo em dar aula, em ajudar outras pessoas. Faz parte do imaginário aspiracional dessa persona ser que nem eu, de certa forma. Viver esse sonho. Assim, eu tenho 24 anos, eu moro com os meus 2 melhores amigos, eu tenho uma marca e eu vivo disso. Isso faz parte do aspiracional desse cara, entende? Isso se correlaciona com tudo. O conteúdo, ele é um reflexo do estudo disso que você está fazendo. Você não faz conteúdo para dizer que você está postando todo dia. Você faz um conteúdo que engaje com o seu cliente, que crie desejo, que crie afinidade. Não é sobre você postar 17 vezes por mês. Não é sobre você postar 60 vezes por mês. É você produzir um conteúdo que engaje com o seu público. Cara, esse conteúdo aqui vai atacar o cara que tem uma aspiração em se tornar um empreendedor. Esse cara vai atacar o cara que é o moleque normal e, portanto, precisa de uma figura super hétero, nem um pouco desconstruído, nem um pouco antenado nas tendências de moda e com essas estampas que a gente mencionou, trazendo esses símbolos do moleque normal do Rio de Janeiro. Entendeu? Enquanto que outros conteúdos vão ser totalmente dedicados para eu construir uma imagem da coleção, eu transmitir uma vibe da coleção. Vocês vão ver que nos próximos dias eu vou postar diversos reels que não tem absolutamente nada de produto. São pílulas de conteúdo com, cara, um puta vinil, um puta toca-disco que a gente comprou recentemente. Porque o moleque que tá passando por essa vibe, o moleque que tá passando por esse momento, ele identifica esses símbolos. Ele identifica aquele vinil, ele identifica aqueles discos, ele identifica aqueles móveis, ele identifica tudo isso que a gente está vivendo. Isso é uma referência para mim, isso é uma vida que eu estou vivendo, mas é uma vida que essa persona que eu estou buscando atingir está vivendo também. Só que eu não posso fazer esse movimento de maneira muito brusca, porque senão eu estou fazendo uma outra marca do dia para a noite. Assim como a Osklen não deixou de ser a marca do garotão descolado com dinheiro no bolso do dia para a noite, passou a ser algo mais democrático, a gente não vai deixar de ser a marca do moleque gente boa que fica no meio do caminho entre high e algo mais sofisticado do dia para a noite. A gente tem que dançar nesses espaços, a gente tem que se adaptar até para a gente sentir, porque isso pode estar sendo um tiro no pé. Eu posso estar fazendo toda essa aposta no movimento e conseguir defender de maneira racional para vocês, mas, cara, na prática eu só vou saber quando eu der o all-in nisso, quando chegar na coleção de verão e eu tiver com o meu reposicionamento completo. Beleza? Então, tipo assim, eu tenho 1 milhão de argumentos racionais para te falar por que isso aqui vai dar certo, mas quem vai me responder isso é o público. E pode ser que o público também precise de tempo. Pode ser que eu esteja certo na minha movimentação, mas ela esteja sendo rápida demais. Apesar de eu estar segurando a onda e estar fazendo acenos desde o início de junho, pode ser que quando chegar em dezembro eu ainda não tenha dado tempo suficiente para esse público amadurecer. Pode ser que eu tenha trabalhado esses 6 anos atraindo um público imaturo que não vai entender essa transição, vai ficar desconfortável com novas modelagens, malhas, comunicações e tendências. E aí eu vou ter que quase que construir uma marca do zero de novo, para atrair todo esse público para esse novo posicionamento que eu concluí. Enfim, é isso. É isso. Normalmente eu faço um espaço para avaliar outras marcas, mas hoje não vai ter como, porque eu realmente estou morto. E acho que eu dei bastante conteúdo aí para vocês. Fiquem ligados ali no grupo, fiquem ligados no TikTok. Muito em breve eu vou fazer mais coisas aí para vocês. Eu estou planejando a gente fazer um aulão que todo mundo consiga participar e pela primeira vez fazer uma aula de 2 horas e meia. Eu quero testar, tipo assim, cobrar um ingresso de todo mundo e trazer um material bem preparado que vocês vão ter gravado, documentado, com apostila e vocês podem acompanhar em maior detalhe. Então, se for algo que faz sentido para vocês, eu vou puxar esse assunto no grupo, a gente troca essa ideia, beleza? De qualquer forma, toda quarta-feira, 19h30, a gente sempre vai ter esse espaço aqui totalmente gratuito e aproveitando para fazer o meu jabá aí. Quem se interessou, eu estou atendendo algumas marcas nesse processo de mentoria. É um papo bem semelhante com esse aqui, só que eu vou atacar as suas principais demandas. A gente vai conversar de maneira bem mais pessoal. Você vai ter acesso ao meu tempo e a gente vai conseguir atacar as suas principais dificuldades. Então, se te interessou, eu atendo poucas marcas, eu não abro muita agenda, porque eu ainda toco o dia a dia da Midas, toda hora eu ainda sou a pessoa responsável por basicamente tudo. Então, se te interessou, dá uma olhada na descrição, lá você encontra um pouco mais de detalhes sobre isso, me manda uma mensagem no privado, a gente pode marcar um horário e conversar.
Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês conhecem outros amigos e conhecidos que podem se beneficiar desse espaço, isso aqui não é restrito para quem está trabalhando no streetwear. Eu diria que é um papo que todo mundo que tem um negócio deveria ouvir, especialmente quando se trata de gestão de marcas. Agradeço demais aí pela presença de vocês. Se algum de vocês for cliente da Midas ou quiser ser, não se esqueça de, numa futura compra, usar o meu cupom, TINO10, funciona lá. E é isso, muito obrigado pela presença. Para quem quiser rever a aula no futuro, ela vai ficar gravada no YouTube entre amanhã e depois de amanhã, eu posto lá para vocês. Boa noite para vocês, Deus abençoe vocês e as suas famílias e uma ótima noite. Um abraço.